No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Em Monte Alegre, a cidade mais simpática de todo o Baixo Amazonas, já estamos de 13 horas e mais 30 minutos. Hoje, segunda-feira, 10 de maio de 2021. Pela misericórdia de Deus, estamos adentrando no seu lar pelas ondas poderosas da Mirante FM para lhes apresentar mais um programa Vida Triunfante da Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Este programa, pela graça de Deus, é apresentado de segunda a sexta-feira para levar até você a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A partir de agora, prepare o seu coração, porque a missionária Sara Freitas está chegando para levar até você a primeira música evangélica do nosso programa. Boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje você vai ouvir uma bela canção, como todos os dias. E a cantora Elizabeth Farias vai cantar para você O Barco. Esta linda canção nós vamos oferecer para todos vocês, nossos amados ouvintes, em qualquer ponto da nossa cidade, município de Monte Alegre, Prainha, Alenquer, Santarém, toda a Calha Norte, onde você estiver. Sempre é preparado o melhor diariamente para você ouvir e se deleitar com a melhor canção. Então ouça O Barco, da cantora Elizabeth Farias. Canção triunfante. Sopra forte, parece que vai naufragar. O desespero bate, tenho medo de afundar. É tudo tão incerto, é tão profundo esse mar. Mas eu olho à minha frente e vejo que vem alguém. Não é um simples homem, não tem medo de ninguém. Também não é fantasma e nem é super-herói. Ele não vem da ficção, o seu nome é Jesus, o autor da salvação. Quero ver vento que derrube, tempestade que afunde, se Jesus no barco está. Quero ver se furacão, tsunami ou vulcão tem poder pra derrubar. Quem Jesus já levantou, a promessa decretou que é o tempo de chegar. Segurar na mão do mestre, vai sem medo e confiando pra caminhar sobre esse mar. Se é pra balançar, deixa balançar. Se é pra agitar, deixa agitar. Se é pra sacudir, deixa sacudir. O importante é que Jesus no barco está, e pra cantar do outro lado você vai chegar. Se é pra balançar, deixa balançar. Se é pra agitar, deixa agitar. Se é pra sacudir, deixa sacudir. O importante é que Jesus no barco está, e pra cantar do outro lado você vai chegar.
está. Quero ver se furacão, tsunami ou vulcão tem poder pra derrubar. Quem Jesus já levantou, a promessa decretou que é o tempo de chegar. Segura na mão do mestre, vai sem medo e confiando pra caminhar sobre esse mar. Se é pra balançar, deixa balançar. Se é pra agitar, deixa agitar. Se é pra sacudir, deixa sacudir. O importante é que Jesus no barco está, e pra cantar do outro lado você vai chegar. Se é pra balançar, deixa balançar. Se é pra agitar, deixa agitar. Se é pra sacudir, deixa sacudir. O importante é que Jesus no barco está, e pra cantar do outro lado você vai chegar. Canta, confia, descansa, que Deus está cuidando da tua vida. Clama, exalta, suplica, que hoje Ele toma essa luta. Calma na alma, pra entender que a prova é passageira. Como a onda do mar, ela vem e vai, mas você permanece. Canta, confia, descansa, que Deus está cuidando da tua vida. Clama, exalta, suplica, que hoje Ele toma essa luta. Calma na alma, pra entender que a prova é passageira. Como a onda do mar, ela vem e vai, mas você permanece. Se é pra balançar, Programa Vida deixa Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Quero falar para você que já é um semeador ou uma semeadora do reino de Deus, que Deus continue abençoando você, e quero pedir a você, sempre que enviar a sua oferta, coloque a data do seu nascimento, dia, mês e ano, o seu endereço, o bairro onde você mora ou a localidade, se na área rural, e coloque também o seu nome completo. Se você tem um telefone para contato, envie isso para nós melhorarmos o nosso cadastro de semeadores, e sempre no dia do seu aniversário fazer menção do seu nome e com muito carinho oferecer uma canção lhe parabenizando. Agora você pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Serra Oriental. Se inscreva, acesse o sininho, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Você terá a oportunidade de, em outro horário, ouvir outros programas Vida Triunfante, que será uma bênção para você, sua família e seus amigos. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. Com o pastor Jairo Freitas. Muito bem, meus irmãos amados e meus amigos, chegamos ao momento mais importante do programa, a Hora da Verdade. E a verdade de hoje está no capítulo 3 de São Lucas, a partir do versículo 1. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca
da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá fruto bom, é cortada e lançada no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? E respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E os soldados o interrogavam também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhes disse: A ninguém trateis mal, nem desfraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. E estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondendo João a todos, dizendo: Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar a correia das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim admoesto-os muitas outras coisas também anunciava o povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Muito bem, meus irmãos, meus amigos, lemos aqui toda a pregação de João Batista. E no programa de hoje nós vamos meditar apenas nos 5 primeiros versículos. Nós vamos dividir esta pregação, como você deve ter percebido, são vários assuntos numa só pregação, tá? Então nós vamos dividir esta pregação dele, de João Batista, em 4 partes, tá? Vamos fazer 4 programas baseados nesta pregação de João Batista. E hoje nós vamos fazer menção apenas dos 5 primeiros versículos. Você deve ter percebido que esta pregação de João Batista, ela tem a ver com um contexto. Você pode observar que o primeiro versículo fala do 15º, começando, né? 15º ano do governo de Tibério César. Quem era Tibério César? Tibério César era filho adotivo de César Augusto. César Augusto era o imperador de Roma quando Jesus nasceu. Você lembra?
na narrativa do nascimento de Jesus, aqui nos 2 primeiros capítulos de Lucas, ele narra sobre o nascimento de João Batista e depois fala também do nascimento de Jesus, que foi na época do recenseamento, no tempo de César Augusto. Você lembra disso? Pois é. Então é importante que a gente lembre alguns detalhes que são importantes a gente entender o momento, a situação em que viveu João Batista, por que ele pregou assim de forma tão veemente, né? Para muitos até de forma rude. Não esqueça que antes de César Augusto, quem era o imperador de Roma? Herodes o Grande, que era pai desse Herodes, que era tetrarca da Galileia, que era pai de Filipe e de Lisânias, porque ele entregou antes de morrer a província da Palestina aos seus 4 filhos. Um dos filhos foi deposto pelo imperador romano, por isso que foi nomeado procurador do império o Pôncio Pilatos, que foi nos dias de Pôncio Pilatos que Jesus foi crucificado. Então eu estou fazendo aqui, meu prezado amigo, menção destes detalhes para que você possa entender o que é que está fazendo aqui Tibério César, né? Tibério César, que era filho adotivo de César Augusto, que começou o seu império a partir do ano 14, né? Depois de Cristo. Muito bem. Então, João Batista se levantou. Quem era João Batista? Era filho de quem? Filho de Zacarias, né? Com a nossa irmã Isabel, que era o nome da mãe dele, tá? Então, só para refrescar aí a sua memória, vamos ler novamente, missionário, porque o pessoal já esqueceu, né? Os 5 versículos, né? Aqui deste capítulo 3, porque é que a gente vai fazer menção agora. Leia só os 5 primeiros versículos, por favor. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia e Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará, todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Muito bem, então a gente fez aqui esse retrospecto até o versículo 5 e temos muita coisa para falar nestes 5 primeiros versículos. Então você deve estar observando, amigo, que naquele tempo Israel estava numa decadência moral, decadência política, decadência espiritual, tá? Decadência moral. O próprio rei Herodes estava em adultério com a mulher do seu próprio irmão Filipe, com Herodias. Decadência moral. Decadência política. O Pôncio Pilatos foi nomeado governador da Judéia, por quê? Porque um dos filhos do Herodes, o Grande, ele foi deposto pelo imperador de Roma. Tá? Então, estava havendo essa decadência política, divisão política. Herodes não tinha boa comunicação com Pôncio Pilatos, só foram se reconciliar no dia da crucificação de Jesus. Por quê? Exatamente porque
Pôncio Pilatos veio lá de Roma para assumir o governo da região da Judéia, da tetrarquia. Lembre-se que Israel estava dividido em 4 partes, e em cada parte ficava um tetrarca, tá? Herodes era um tetrarca, filho de Herodes o Grande. Pois é. Então aqui no texto demonstra-se a decadência política, a decadência moral, a decadência religiosa. Deu para você perceber que eram sacerdotes Anás e Caifás. Na verdade, era para haver apenas um sacerdote, mas havia 2. Um de fato e outro de direito. Quem era o sacerdote de fato? Anás, porque Anás havia sido deposto pelo próprio imperador, tá? E então foi nomeado seu genro, Caifás. Mas, na verdade, o povo não gostava de Caifás. E quem era, quando tinha qualquer problema para ser resolvido a nível religioso, quem era que ia resolver? Era Anás. Mas quando Jesus foi julgado, primeiramente, quem foi que ouviu Jesus? Quem foi o inquiridor de Jesus? Foi Anás. Mas depois, já lá no Sinédrio, quando Jesus foi levado para ser julgado, quem foi que deu a assinatura lá? Já foi Caifás. Então, havia uma decadência espiritual muito grande. Decadência religiosa, política, moral. Foi assim, nesse contexto, que Deus levantou João Batista pregando forte. Pregando o evangelho do arrependimento. Que é este evangelho que precisa ser pregado novamente, principalmente pelas igrejas evangélicas, que muitas igrejas, lamentavelmente, estão pregando só aí o evangelho da prosperidade, o evangelho triunfalista, o evangelho da adesão, que é para encher a igreja lotada. Então as pessoas estão preocupadas apenas em fazer adeptos, né? Uma espécie de evangelho proselitista. Mas João Batista veio pregando o evangelho de arrependimento. Foi por isso que quando Herodes veio querer se batizar, ele disse: não, você não pode, você é adúltero, você não pode ser batizado. Mas isso aí vai ser tema aí nas mensagens que vem aí pela frente. Mas, voltando aqui ao texto. E aí João Batista pregou o evangelho de arrependimento. E aí, missionária, leia os versículos 4 e 5, para a gente fechar a mensagem. Segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, enquanto endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará e os caminhos escabrosos se aplanarão. Pois é, então alguém pode perguntar assim: João Batista pregava dessa forma por quê? De onde ele tirou esse assunto, pregar sobre arrependimento, para o povo se arrepender? Então está aqui a resposta, segundo o que ele leu no livro do profeta Isaías. Então ele não tirou da cabeça dele. É por isso, amigo, que nós, pregadores do evangelho, não pregamos aquilo que pensamos. Já deu para você observar que todas as vezes primeiro nós lemos a Bíblia. E eu não prego nada da minha cabeça. Eu prego o que eu recebo do Espírito Santo. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. É o que eu estou fazendo nesta tarde, tá? Então, João Batista pregou porque ele estudou, ele leu o livro do profeta Isaías, que falou, que profetizou sobre ele, voz do que clama no deserto. Era ele que veio para pregar no deserto. Aí o versículo 5, ele faz aqui uma série de... Aí ele já está doutrinando.
todo vale será aterrado. Todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. Exatamente. João Batista estava pregando o quê? Uma mudança de vida. Estava pregando vale. Vale são fendas, são buracos que tem na alma do homem por causa do pecado, né? Falou que os caminhos tortuosos deveriam ser consertados. Falou que os montes seriam aplanados. Quer dizer, o monte de problemas, o monte de egoísmo. O monte aí significa a vaidade, o orgulho, tudo, a avareza, tudo aquilo que não presta. O Espírito Santo, pelo poder da palavra, pelo poder do Evangelho, faz o trabalho. O nosso trabalho, o nosso dever é pregar. Mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. João Batista pregava que os montes seriam aplanados, né? Deus ia passar o trator dele, o Espírito Santo, para aplanar o monte, né? E o versículo 6, pastor Jário, que eu li também, você mandou ler até o 5, mas eu li até o 6, porque ele completa o sentido, diz assim: e toda a carne verá a salvação de Deus. A salvação de Deus. Então, João não pregava só para adquirir adepto, não. Ele pregava para o povo ser salvo. Ele pregava a salvação. É o que nós devemos pregar hoje. Pregar para Jesus salvar. O maior milagre que Deus quer fazer na vida do homem é salvar a alma, é perdoar os seus pecados. Agora, não há perdão sem arrependimento. Por isso que João Batista, o cerne da mensagem dele era de arrependimento. Para a salvação. Para a salvação. Ele só batizava alguém se a pessoa confessasse publicamente: estou arrependido de ter roubado fulano, de ter explorado fulano, mas os detalhes vai ficar para o programa de amanhã, terça-feira. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E agora eu quero orar. Você está arrependido? Você que andou aprontando aí, fazendo algo errado na sua vida? Você que vive aí nas drogas, no vício, na prostituição, na feitiçaria, na idolatria, você quer se arrepender? Está arrependido dos seus pecados? Então estou pregando o Evangelho para que haja arrependimento. E só tem arrependimento enquanto tem vida, né, pastor? Claro, porque depois que morre... Não pode fazer mais. Você já viu morto se arrepender? É verdade. Claro, o morto não vai se arrepender. Então faça hoje, meu amigo. Você acabou de ouvir o pastor Jário trazer esta clara mensagem. Então você não pode mais dizer que não sabe mais sobre o arrependimento. Com certeza. Então nós vamos orar agora. Tem algum pedido específico, missionária, por alguém? Vamos continuar orando pelos que estão doentes e pelas famílias que estão na saudade dos seus entes queridos. Muito bem. Vamos orar. Senhor meu Deus, eu preguei o Evangelho. O Evangelho que salva. O Evangelho que transforma. O Evangelho que liberta e que prepara o homem para morar no céu. Pai, eu quero orar neste momento pelas pessoas que estão te aceitando como Senhor e como Salvador, que estão arrependidas pelo mal que fizeram. Perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que estas pessoas permaneçam firmes nesta decisão até o Senhor voltar. Pai, também eu quero te apresentar as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão chorando a perda dos seus entes queridos. Pai, em nome de Jesus, consola estas pessoas, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Pela graça do Senhor Jesus, estamos chegando ao final de mais um programa Vida Triunfante. Uma boa tarde a todos e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser. Ao Rei Eterno, imortal e invisível, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Boa tarde! Planos frustrados
dias nublados, me pergunto por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rotas que tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois errei. Sim, o dono deste mar também é teu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar. Não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e entender que lá de cima tua rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim te guiará ao lugar seguro.